Olá, tudo bem com você? Eu queria te contar uma história muito interessante, profunda, que pode falar muito ao teu coração. Existia uma tribo longínqua, civilizada, que vivia numa determinada floresta e, como toda noite, eles se reuniam ao redor de uma fogueira e lá o sábio, o ancião, uma vez sentou para todos e falou assim: eu vi um vazio no homem. E fui perguntar ao homem, por que esse vazio? E o homem disse: porque eu não tenho a visão da águia. Eu quero ter a visão da águia. Então a águia apareceu e falou para o homem: ok, homem, eu te dou a minha visão. Então você não precisa mais ter esse vazio, porque agora eu dou a ti a minha visão. E passou e o sábio disse: eu vejo um vazio no homem. E perguntou o homem, por que esse vazio? E o homem respondeu: porque eu não tenho a força do leão. E o leão apresentou-se e falou: agora eu te dou a minha força e você não precisa mais ter esse vazio. E passou um tempo, o sábio disse: eis que vejo um vazio no homem. E perguntou ao homem, por que esse vazio? E o homem disse: porque eu não tenho a velocidade do jaguar. Então o jaguar apareceu e falou: homem, eu te dou a minha velocidade. Agora você tem a visão da águia, a força do leão e você tem a minha velocidade. E passou um tempo, o sábio disse: eis que vejo um vazio no homem. E chegou para o homem e perguntou: homem, você tem a visão da águia que você queria, a força do leão, a velocidade do jaguar. Por que ainda esse vazio dentro de ti? E ele respondeu: porque eu quero a sagacidade da serpente. Então a serpente apareceu e falou: eu te dou a minha sagacidade, homem. E foi assim com todos os animais. Ele queria a destreza da corça, a corça deu a destreza para ele. E passou um tempo, e o sábio fala para as pessoas que estavam na fogueira ao lado dele: eis que vejo um vazio no homem. E todo mundo: como assim? E ele chegou para o homem e falou: homem, você tem a visão da águia, você tem a força do leão, você tem a velocidade do jaguar, você tem a destreza da corça, a sagacidade da serpente. Todos os animais lhe deram suas virtudes, suas habilidades. Por que esse vazio? E o homem respondeu: esse vazio é porque eu não tenho mais nada do que pedir. Esse vazio é porque eu não tenho mais nada do que querer. Profundo, né? Então, por que o vazio? Se ele queria tudo que ele queria, ele tinha, e quando ele não tinha mais nada do que querer, ele continuou com vazio. Interessante. Quando Deus, em Gênesis, criou todas as coisas, no capítulo 20, ou melhor, no capítulo 1, versículo 20, ele, quando produziu a terra, ele falou para o mar: mar, produza seres viventes, criaturas no mar. E ele disse para o mar produzir. Ele não produziu, ele falou: mar, produza. Então, se você pegar um peixe e tirar do mar, o que acontece com ele? Ele morre, porque tirou ele da origem dele. E a mesma coisa Deus falou com a terra: terra, produza animais selvagens, répteis que rastejem sobre a terra. Mandou que a terra produzisse os animais e produzisse ervas, árvores frutíferas, boa para alimento. O que acontece se você arrancar uma árvore da terra? Ela morre, porque você a arrancou da sua origem, do lugar que ela foi criada. E na hora do homem foi diferente, ele não terceirizou. Ele não mandou que nada o produzisse, ele falou: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. E ele falou: façamos. E ele pegou do barro
e criou, formou o homem. Então, para ele dar forma do barro, ele botou a mão. Ainda que isso seja uma metáfora, mas a ideia é essa: façamos. Formou o homem do pó da terra. Ele pegou o pó da terra e fez forma ao homem. Mas o fato é que ele não terceirizou. Ele fez o homem à sua imagem e ele mesmo o fez. Então o que acontece com o homem? Assim como se você tirar o peixe da água, tirá-lo da sua origem, ele morre. Assim como se você arrancar uma árvore da terra, tirando-a da sua origem, ela morre. Assim é com o homem. Se você tirar o homem da sua origem, que é Deus, ele morre. Eis que vejo um vazio no homem. O vazio que o homem tem, ainda que ele tenha tudo o que ele deseja. Esse vazio que está dentro dele, que ele nem sabe o que é. Mas todo ser humano, ele tem um vazio, que é a falta da origem da qual ele foi criado, que é Deus. Deus criou um homem e quando o homem pecou, ele foi afastado dessa origem. Por isso Deus falou: o dia que pecar, morrerá. Por que morrerá? Deus não matou o homem, Deus apenas o afastou de si mesmo. E afastando-o da sua origem, que era Deus, ele passou a morrer. E o vazio do homem é a falta de Deus. Então esse homem precisa voltar à sua origem, para voltar a ter vida. É como um peixe que tu tira da água e ele está morrendo, mas se você levá-lo de novo, ele ainda recupera e vive. É como a árvore, a planta, você arranca da terra, ela vai morrer, mas se você plantá-la de novo e cuidar, ela vai reviver. E é como um homem que se afastou da sua origem, ele vai morrer, mas se tu levá-lo de novo para a sua origem, ele vai viver. E esse vazio que existe dentro de cada um de nós só pode ser preenchido voltando o homem à sua origem, que não é o mar, não é a terra, não é o céu, é Deus, o Criador. E Ele quer tirar esse vazio dentro de nós. Se você ainda tem esse vazio, se você não voltou à tua origem, que é Deus, que é o Criador, você tem que fazê-lo, porque é a única maneira de você tirar esse vazio dentro de ti e voltar à origem e voltar à vida. Ok? Pense nisso. E para que isso aconteça, alguém tem que fazer esse processo. Alguém tem que pegar o peixe e botá-lo de volta ao mar. Alguém tem que pegar a árvore e plantá-la de novo. E para você voltar a Deus, alguém precisa ser um instrumento para que isso aconteça. E esse instrumento é Jesus, é o Filho de Deus. Porque através do Filho você pode voltar à origem, que é Deus. Então, você quer Deus? Eu sempre digo, você quer o Pai? Procura o Filho que você o achará. Então volte à tua origem, volte a Deus, busque de novo voltar à origem da onde você veio. A sua origem é Deus, a sua origem é o Criador e só nele a vida, só nele você pode saciar todo vazio que há dentro de você. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema, eu não estou dizendo que você pode ter algum momento de tristeza, mas eu estou dizendo que aquele vazio que tem dentro das pessoas, que ela não sabe explicar, não sabe, não tem explicação, mas a explicação é essa, é a falta de Deus, da sua origem. E eu quero que você medite nisso e se você já voltou a essa origem, você sabe do que eu estou falando. Esse vazio interior não tem mais dentro de você. Agora, se você ainda tem um vazio que não é circunstancial, não é porque tem algo ou não tem algo, você não sabe explicar. Eu quero te dizer que a falta de Deus é a falta de você voltar à tua origem. Volte para Deus, pare tudo. Volte para o Criador e Ele vai te abençoar e vai te dar uma alegria de viver mesmo nas dificuldades. Independente das circunstâncias. Volte para Deus. Ele é a tua origem. Deus te abençoe, querido. A paz.